Olá, Aquário! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Emanuel Velasque e esta é a sua leitura de tarô para esta semana. Aquário, atenção! Farei duas leituras, uma leitura para trabalho e uma leitura para relacionamentos para essa semana. Então, Aquário, vamos ver aqui as primeiras cartas da sua leitura. Como carta número 1, nós temos aqui a energia da justiça. Como carta número 2, nós temos a energia da lua. Como carta número 3, nós temos a energia do carro. Respira fundo, concentra, Aquário. Vamos ver mais cartas para esta semana, mais previsões para esta semana, mais informações. E claro, Aquário, muito importante, atenção, ó. No final desse vídeo, hoje, tem o jogo das 3 cartas. São 3 cartas, você escolhe uma das 3 cartas. A 1, a 2 ou a 3. São 3 cartas, são 3 mensagens da espiritualidade. Escolha apenas uma carta. A carta número 1, número 2 ou a carta número 3. Inclusive, Aquário, já pode escolher agora a sua cartinha. Guarda na sua mente, guarda na sua memória, que no final desse vídeo aqui você vai conferir uma mensagem extra, o jogo das 3 cartas. Então, Aquário, vamos ver aqui, ó. Enquanto isso, mais cartas para esta semana. Mentalizou a sua cartinha? Guardou a sua cartinha? Então, memoriza, guarda, que tem uma mensagem muito importante para você. Aquário, como carta número 1 complementar, nós temos aqui a energia do 6 de ouros. Como carta número 2, nós temos um 8 de espadas. Como carta número 3, nós temos aqui um 4 de paus. E como última carta da leitura, nós temos um 6 de espadas. Carta do carro com 6 de espadas está falando sobre decisões importantes nessa semana, tá, Aquário? Eu vou começar falando sobre trabalho, mas tem informação muito importante aqui sobre relacionamentos também, tá? Essa lua com 8 de espadas aqui, uma leitura bastante interessante, tem informação muito importante aqui para os solteiros. Falando sobre trabalho, carta da justiça com 6 de ouros, aqui tá falando de uma proposta. Não necessariamente uma proposta, tá? O que a gente entende por proposta? Proposta é quando alguém chega para você e faz uma oferta, propõe alguma coisa, proposta, né? É quando alguém fala alguma coisa e espera a sua resposta. Pode até ser uma proposta chegando nessa semana sobre o trabalho, mas eu vejo muito mais aqui um envolvimento onde você fica de ter que dar uma resposta, não necessariamente porque é uma proposta, mas pode ser um assunto, como por exemplo, quando alguém chega, ó, isso é muito importante que eu vou falar, quando alguém chega e fala sobre um colega de trabalho, e aí pergunta, tá, e aí, você gosta dessa pessoa ou você não gosta? Você se compromete com a resposta, porque se você fala que gosta do colega é uma coisa, gosta no sentido de coleguismo, claro. Se você fala que você não fecha muito bem com um colega, isso também vai gerar um resultado. Então, não que é uma proposta de falar sim ou não, mas é uma situação que chega para você nessa semana, onde você vai ter essa opção da resposta, né, que é o 6 de ouros, e aqui já está falando que você pode se comprometer muito com essa resposta, sendo uma proposta, um convite, uma proposta de sociedade, uma ideia, pode ser uma ideia que você tenha nessa semana de empreendimento, por exemplo, né? E faz ou não faz, pago ou não pago, compro ou não compro, arrisco ou não arrisco. Dentro do ambiente de trabalho pode ter mais pessoas envolvidas aqui, porque a gente tem a carta do carro, com o 6 de espadas também, falando sobre envolvimento de mais pessoas nessa energia. Então, em alguns casos, eu vejo aqui sim uma proposta profissional, o qual você vai ter que escolher, talvez até por mudança de emprego, né? Porque a gente tem a carta do carro com o 6 de espadas, falando sobre deslocamento e mudança. Pode ser alguém propondo alguma coisa para você, ou colocando você, isso na área profissional, trabalho. Você é empreendedor, autônomo, vende produto, vende serviço, você está regime CLT, contratado, né? Você trabalha, então, assim, ó, trabalha em loja de ótica, de roupa, você trabalha no administrativo, trabalha no estoque, onde você trabalha, tá? Essa energia, ela vai chegar, é uma energia que envolve outras pessoas e um posicionamento seu. Você vai ter que se posicionar diante dessa situação. Quero, não quero, gosto, não gosto, vou, não vou. E aqui, o que eu faço sempre, tá, Aquário? Eu trago a energia da semana, a previsão e a orientação, para ficar organizado para você, né, compreender os porquês das orientações. Então tem essa energia aqui colocando você, vamos dizer assim, ó, numa situação delicada de ter que falar alguma coisa ou trazer uma opinião, e aqui pode até ser um ponto crítico. Então bastante atenção nessa semana, porque como a gente tem justiça e 6 de espadas,
Você pode estar emitindo a sua opinião sem perceber. Você pode estar falando sobre alguém, você pode estar dando a sua opinião sobre alguém sem perceber. Às vezes é muito sutil que a gente fala. Ah, mas aquela pessoa, tal coisa, ou sem ter aquela vontade de querer falar mal, ou de querer expor, ou de querer criticar, ou simplesmente, um dia eu fui falar com tal pessoa, ela me atendeu mal. Um simples comentário, mas isso pode ressoar tão grande, tão alto, que pode gerar um problema. Então, até mesmo para falar dos colegas, dá uma filtrada o que você está falando, tá, Aquário? Porque essa energia ela está muito forte, uma energia muito decisiva. A carta da justiça ela é muito pontual quanto a isso. Então, se for para falar, fale bem ou não fale nada, é mais ou menos isso. Tá? Então aí que vem a orientação. Não se comprometa com a sua opinião, não se comprometa com questões que talvez não levem a nada. E se você estiver numa situação dessas, não se preocupa, às vezes o silêncio é a melhor saída. Então, Aquário, aqui a leitura realmente ela está falando de outras pessoas envolvidas com a sua questão profissional nessa semana, ao qual você vai ter que falar de alguém aí. Vai ter que emitir uma opinião ou aceitar alguma coisa, né? Pode ser uma proposta, por exemplo, convidamos Aquário para trabalhar num outro setor, para trabalhar com uma outra equipe. Você gosta da equipe que você está indo ou você não gosta? Então, se for para falar, que fale bem, né? Eu gosto da equipe que eu estou indo. E gosto da equipe que estou saindo também. Então, me dou bem com todo mundo. É mais ou menos nesse sentido, tá? Essa hesitação do 6 de ouros com justiça, ela também vem muito forte aqui, Aquário. A leitura está bem complexa, bem completa para essa semana, tá? Ela também vem muito aqui sobre abandonar alguma segurança. Algo que você tem e algo que você precisa mudar para poder encarar novos desafios, que é justamente a carta do carro com o 6 de espadas. Então pode ter algum desafio chegando para você nessa semana, um alto desafio, né? Um objetivo que você quer, uma meta, de repente um curso que você queira fazer, ou até mesmo uma troca de profissão. E eu já vou falar para quem está buscando recolocação profissional, tá? Mas aí talvez você vai ter que se desafiar a fazer alguns sacrifícios mesmo, como por exemplo mudar rotina familiar, mudar a rotina de estudos, mudar a rotina daquilo que você gosta de fazer. Talvez você vai ter que abdicar de alguma coisa para poder encaixar uma outra rotina. Então tudo isso vem no mesmo contexto que significa decisões. Quais são as decisões de hoje, que você vai tomar hoje, que vão trazer resultados no futuro? Então, claro, se for para falar de alguém que fale bem, né? E se for para optar por alguma coisa, opte pela sua movimentação. Carta do carro com 6 de espadas. Não se preocupe com o que fica para trás. Não adianta chorar o leite derramado, não adianta chorar as pitangas, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, né? Chorar as pitangas. Eu nunca vi chorar uma pitanga, mas a gente fala que não dá chorar as pitangas. Caiu os butiá do bolso, né? Então, siga adiante, siga em frente. Apenas não se envolva com algum tipo de energia de fofoca, não se comprometa com a sua opinião, tá? Em relação a algo ou a alguém, falar mal, por exemplo, ou, às vezes até sutilmente. Lembra o que eu falei? É como uma pedrinha que cai na água, mas que faz uma onda muito grande. Então o retorno, o reflexo disso realmente vai ressoar por muito tempo. E aqui, para quem está buscando recolocação profissional, você já deve estar passando por uma análise de currículo. Se você já largou currículos, então o seu currículo está sendo analisado. Muito em breve eles podem estar entrando em contato com você, mas tem forte concorrência, tá, Aquário? Eu vejo uma forte concorrência aqui para quem está buscando recolocação profissional. De alguma forma já estão observando ou analisando você ou o seu currículo, né? Ou você já está participando de algum processo seletivo. Observe bastante as suas redes sociais, tá? Tem muita empresa que vai nas redes sociais, vê o que você fala, o que você posta, qual a sua ideologia política, como que você fala, né? Como que você é na sua vida pessoal. Não que isso tenha uma coisa a ver, tá? Mas que é algo que as empresas costumam fazer com bastante recorrência hoje em dia. Então observe as suas redes sociais, você que está buscando recolocação profissional. E no mais, assim, me chama muita atenção essa justiça, que é a carta da justiça com 6 de ouros. Realmente não se comprometa com ideias, com propostas. E se você for fazer algum tipo de negócio, né, assinar algum contrato nessa semana, leia as linhas pequenas. Entendeu, né? Porque às vezes a gente olha um contrato e a gente não entende. A gente olha o contrato, é milagroso, é maravilhoso, é o melhor contrato do mundo. Mas tá cheio da pegadinha do malandro ali no meio. Então,
pede para alguém revisar o contrato para você, revisa o contrato, leia tudo, tem que estar tudo certinho, tudo. Não faz nenhum tipo de negócio nessa semana, negócio profissional, tá? Não faz nenhum negócio profissional onde você, então ficou no ar, que a gente combinou, ficou na palavra. É melhor ter tudo documentado e tudo assinado, tá? Aquário, vamos para relacionamentos. Bastante atenção, Aquário. Só quero lembrar você de deixar um joinha aqui no canal, que é muito importante. Seja muito bem-vindo, aproveita, se inscreve no canal também, né? Aquário, deixa um joinha, que é realmente muito importante. Se inscreve no canal, todo domingo às 5 horas da tarde tem vídeos de Aquário. Claro, deixa uma mensagem aqui para mim, que é muito importante também. Vamos para a leitura de relacionamentos. Leitura de solteiros. Primeiro, solteiros, pessoas livres e desimpedidas. Na sequência, o grupo de pessoas que está namorando, que está noivo, que está casado. Tá? Mas primeiro, o grupo dos solteiros. Grupo dos solteiros, carta da lua com 8 de espadas, carta do carro e 6 de espadas. Olha, muita atenção no que eu vou falar agora, porque essa leitura aqui ela está muito complexa, tá? Tem muita informação aqui. Para você entender exatamente o que vai acontecer e por que vai acontecer, acompanha toda a leitura aqui dos solteiros. Carta da Lua com 8 de espadas está falando que... Como é que eu vou falar isso? O que eu falo primeiro? Tem muita coisa para falar aqui. O que eu falo primeiro? Olha só. Você tem que cuidar muito as suas atitudes nessa semana. Você que está solteiro, você que está afim de alguém, você que já fala com alguém, ou você que não fala com alguém, pode ter alguém se aproximando nessa semana, mas ao mesmo tempo que essa pessoa se aproxima, pum, ela pode sumir e ir embora. Então é exatamente isso que está falando aqui, ó, a carta do carro com os 6 de espadas, sobre um possível afastamento de uma pessoa. Por quê? Olha aqui, ó, a carta da lua e o 8 de espadas. Crise emocional, insegurança, precipitação, então, que é o 8 de espadas com a carta da lua. O que isso significa? Isso significa que alguém pode estar vivenciando uma ansiedade de querer estar junto, por exemplo, ou uma insegurança com medo que a outra pessoa pare de falar, ou vá embora, ou se relacione com outra pessoa. Aqui pode ter até uma questão de distância envolvida entre vocês, pode ser distância física, né? Cada uma está numa cidade, pode ser uma distância de comunicação, ou seja, eu não consigo me comunicar muito bem com essa pessoa, acabou a bateria do celular, acabou o pacote do celular, acabou o Wi-Fi, sei lá. Perde ali o contato e eu fico agoniado porque eu não consigo falar com a outra pessoa. Então, Aquário, isso pode ser você ou a outra pessoa para você. E o que isso causa? Isso causa muitas dúvidas. Onde é que essa pessoa está? O que ela está fazendo? Com quem que ela está? O que ela comeu? O que ela se alimenta? Que hora ela foi dormir? Que hora ela acordou? Para onde ela foi? Com quem ela foi? E esse tipo de sensação gera um comportamento. Carta da Lua com 8 de espadas. E esse comportamento é o de cobrança. Tá? Esse comportamento é o ciúmes, é a possessividade. Você não me falou, você não me disse, você não estava lá. Então, pode acontecer o afastamento nessa semana justamente pela precipitação dos comportamentos. Então, Aquário, se você quer conhecer alguém, se você quer ter um bom relacionamento, para essa semana, a leitura dessa semana, não é para a vida, não é para, mas eu sou assim, não, é para essa semana, porque essa semana a leitura está pegando os astros dessa semana, está pegando as estrelas, o sol, os planetas dessa semana, e claro, a leitura das cartas está traduzindo isso para o nosso dia a dia. Então existe, tudo funciona para essa mensagem aqui. Então na outra semana é outra energia, os planetas, o sistema todo se mexeu. Por isso que eu faço leituras semanais, né? Pra gente acompanhar a evolução de semana a semana. Mas nessa semana tem uma grande chance de precipitação, mal entendido, brigas e afastamentos aqui para os solteiros. O que isso significa? Significa que aquela pessoa super legal que você conheceu no carnaval, nos últimos dias, aquela pessoa que você não sabe se tá afim, não tá afim, ela pode estar afim, mas ela pode se afastar por causa do comportamento precipitado. Cobrança, ciúmes, inseguranças e, sabe, muita intensidade. Tem um amigo que fala intensidade, né? Ele fala assim, não, Velasco, é que eu sou muito intenso. Ele fala pra mim, tiro carta pra ele e fala, não, é que eu sou muito intenso, as pessoas não entendem, eu gosto de, né, da intensidade e tal, aí as pessoas se afastam, porque... Então, assim, ó, esse excesso de intensidade, tá, agora vamos chamar assim, pode realmente atrapalhar. Então diminua a intensidade nessa semana, tá? Diminua as intensidades para que não hajam precipitações e que a outra pessoa não fique de cara, fique incomodada, realmente não vai embora, tá? Então ela é uma semana que poderá ser positiva, mas você vai ter que ter... Eu vejo que você, Aquário, que eu realmente não olhei o céu dessa semana, mas olhando o trabalho, o conselho
E olhando aqui para os solteiros, ela é uma semana bastante conflituosa internamente. Sobre o que eu faço gera um resultado externo. A decisão que eu tomei gera uma resposta externa. Por um lado, isso é maravilhoso, né, Aquário? Porque se eu tomo as decisões certas, se eu tenho os comportamentos certos, se eu tenho as atitudes corretas, o resultado positivo acontece. Isso é maravilhoso. O problema é quando a gente faz tudo certinho e dá tudo errado, né? Mas, do outro lado também, por isso a carta da justiça, né? A balança aqui, né? Que equilibra tudo. Então, se eu fizer errado, o retorno vem errado também, porque ele é equilibrado. Acertei, acertou. Equilibrou. Errei, errou. Ele vai equilibrar também. Então, nos relacionamentos, tenha bastante consciência disso, tá? Que, às vezes, uma palavra mal interpretada, uma mensagem mal enviada, um áudio ali que você enviou e a pessoa entendeu de outra forma, pode gerar um afastamento nessa semana. Bastante atenção. Para quem está namorando, atenção. Para quem não esqueça, no final do vídeo, o jogo das 3 cartas, né, Aquário? Final do vídeo. Para quem tá namorando, para quem tá noivo, para quem tá casado, carta da lua com 4 de copas. Aqui tá falando sobre uma... Nossa, outra leitura complexa aqui. Aqui tá falando de um período de paz que chega pro casal nessa semana, em meio a algum tipo de briga. Então, essas brigas, a recorrência, mal-estar, pode ter acontecido no mês passado, nos últimos dias, nos últimos 15 dias, nos últimos 10 dias, na última semana, ontem, ontem. Então é uma energia do passado, mostra aqui, não tem como saber o dia, mas é uma energia que já passou, que não foi muito positiva, mas nessa semana vocês começam a ter paz, equilíbrio, moderação. Isso é muito bom, isso é muito positivo, que é a carta da lua com o 4 de paus. Então ela é uma semana muito positiva, é até uma semana mais parada, um pouco mais amena. Você vai perceber isso, tá, Aquário? Para os relacionamentos, quem está namorando, noivo e casado, você vai perceber assim que é uma semana bem mais tranquila. Isso é bom, porque a sexualidade vai estar em alta, a paixão vai estar em alta. Pode ter alguns picos de ciúmes e apego também, por causa que os astros também ressoam dessa forma nessa semana, mas está muito mais propício a ser uma semana calma e tranquila, tá bom? Atenção, caso haja algum tipo, já estou precavendo aqui a previsão justamente para você saber o que fazer, tá? Caso haja algum pico de ansiedade, briga, alteração de voz, sabe, o atrito vai acontecer, a gente sente quando o atrito vai acontecer. Coisa vai inflamando, vai crescendo, vai pegando, quando vê, pum, acontece. Então assim, ó, antes disso acontecer, se afaste. Conserva a energia positiva, ó, se afasta. Carta do carro, pum, vai dar uma volta, vai aliviar a cabeça. Então assim, ó, é uma semana boa, é uma semana propícia a bons relacionamentos, a calmaria na relação, não a discussão, não a briga, não a nada. Mas, caso surja um momento que realmente começa a ficar ali um pouco mais pesado o clima, carta do carro, se afasta um pouquinho, vai no banheiro, dá uma volta, toma uma água, vai na rua, dá uma volta caminhando, olha para as estrelas, olha para o céu, olha para os passarinhos, enfim, faz alguma coisa, alivia a cabeça, depois volta, que vai estar um clima um pouco mais tranquilo, porque a semana ela tem a característica de ser mais tranquila. Aquário, aqui estão as 3 cartas, carta número 1, número 2 e carta número 3, as 3 mensagens estão aqui, qual cartinha você escolheu? Então chegou a hora de você receber a sua mensagem. Atenção, como que você faz para receber a sua mensagem? Quarta-feira, atenção, quarta-feira eu fiz uma live, um vídeo ao vivo aqui no canal, onde eu mostrei as cartas. Então eu já mostrei todas as leituras, tá? Se você perdeu o vídeo de quarta-feira, não conseguiu assistir, não sabia, porque era ao vivo, né? Não se preocupa, o vídeo está gravado e esse vídeo aqui, ó. Então, clica nesse vídeo aqui. Se não aparecer um vídeo aqui agora, Aquário, toca na tela do seu celular que ele vai aparecer aqui. Clica aqui nesse vídeo, vai lá e receba a sua mensagem. Um grande beijo para você e vejo você nesse vídeo aqui.